Olá, queridos alunos, queridas alunas. Hoje começar aí mais uma aula, né? Acredito que seja a nossa quarta aula, ok? Hoje vamos falar sobre a famosa Idade Média, né? Aquela idade que está logo após o fim da Idade Antiga, com a queda do Império Romano em 476 e vai até a queda de Constantinopla, ok? Que é a queda da segunda banda do Império Romano, só que a parte do Império Romano oriental, ok? Então é um assunto espetacular, tem muitos filmes, muita série a respeito, retrata um pouco do dia a dia da Idade Média, desse período aí tão peculiar que para alguns é conhecido como Idade das Trevas, para outros né, não foram tantas trevas assim, né? Fica a cargo de vocês fazerem o julgamento, ok? Então vamos começar aí com as principais características desse período, ok, pessoal? Lembrando que a Idade Média ela é dividida em duas fases. O início, nós vamos chamar de Alta Idade Média, né? O apogeu do feudalismo, que foi o sistema econômico e político que reinou naquele período, e com a decadência do feudalismo, nós vamos ter a Baixa Idade Média, que já é a segunda metade desse período, que já chegando no finalzinho aí da Idade Média. Okay? Então são duas fases, a Alta Idade Média e depois Baixa Idade Média, beleza? Então vamos lá, características gerais sobre esse período. Ó, deixa eu pegar aqui o meu laser. Cadê? Tá aqui. Ó, formação e apogeu do feudalismo. Né? Então é nesse período que vai se formar aquelas sociedades rurais, onde tinha o senhor feudal, lá dentro do seu feudo com seus camponeses. Né? Nós vamos já ver as principais características do feudalismo. Então foi nesse período que se formou a sociedade feudal, onde a Igreja Católica tinha um controle gigantesco. Período de constantes invasões e deslocamentos populacionais. Né? Observe que nesse período foi quando os bárbaros já tinham dominado praticamente toda a Europa. Observe que nesse mapa nós tínhamos o reino dos francos, os visigodos, né? Os ostrogodos, os burgúndios, enfim. Então os bárbaros eles assumiram as terras que antes eram do Império Romano. E aí o maior exemplo disso aqui é os francos, que foi os bárbaros que tornaram e transformaram um reino, né, que era o reino dos francos, onde hoje é a França, e por isso que a França tem o nome de França, porque antigamente foi o local de consolidação do reino dos francos. Síntese de elementos do antigo Império Romano, mais os povos bárbaros, mais o cristianismo. Então, a Idade Média ela vai ter características sociais e políticas que remetem a três coisas. Então, imagine a Idade Média, principalmente a Alta Idade Média, como uma mistura de características do Império Romano, características dos povos bárbaros, mas com o cristianismo aí, pessoal. Lembrando que o cristianismo ele começou sendo proibido no Império Romano, mas ele findou sendo a religião oficial. O Império Romano acabou, mas os povos bárbaros absorveram o cristianismo. Então, o cristianismo não acabou com o Império Romano. Ele foi se fortalecer, cresceu mais ainda. Nós vamos ver isso ao longo da aula. Então, a Idade Média ela tem essas características. Pegaram algumas características, sobretudo o direito romano, algumas relações comerciais, características dos povos bárbaros e o cristianismo, e juntando essas três culturas aqui, nós vamos ter as características principais da Idade Média. Ó, quem eram os povos bárbaros? Que desde aquela nossa aula sobre Roma, a gente fala a respeito deles. Eram os povos fora da fronteira, né? Quem não era participante da cultura greco-romana, quem não falava o latim, quem não era romano, mesmo que fosse muito educado, recebia automaticamente o título de bárbaro, ok? Os povos fora da fronteira, né, não tinham a características da cultura greco-romana. Né? O principal grupo desses bárbaros, que eles tinham vários grupos étnicos, o principal deles eram dos germânicos. Dentro dos germânicos, que eram os que viviam na região de hoje é a Alemanha, nós tínhamos os suevos, os lombardos, os teutônicos, os francos, que vão construir um grande reinado, os godos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios e também os famosos anglo-saxões, né, que vão se estabelecer ali na região da Inglaterra. Né. A base econômica deles é a agricultura e o pastoreio de animais. Né. Não tinham comércio e muito menos moeda, mas eles pilhavam, praticavam bastante o roubo, a pilhagem de outros povos, para pegar ouro, prata, porque é assim que eles
achavam que estavam enriquecendo, roubando as coisas dos outros, né? Eles não tinham uma moeda em si, um dinheiro em si, eram os produtos, o ouro que eles roubavam. Quanto mais produtos, mais valor, mais riqueza você tinha, né? Não tinha ausência de escrita, mas já tinha uma simbologia que representava os seus deuses, esse tipo de coisa. E por falar em Deus, eles eram politeístas, ok? Acreditavam em várias divindades, né? Quem nunca viu falar de Thor, Odin, Loki, né? Os filmes da Marvel deixam aí a gente bastante inteirado sobre um pouco da mitologia nórdica. Inicialmente eles não tinham propriedade privada, tudo era do seu rei, né? Cada tribo tinha um rei, e aí, ou vários reis, e eles disputavam entre si a disputa das terras. Tem uma série bem interessante que retrata um pouco dessa questão dos bárbaros, que é Vikings, uma série que tem aí na Netflix. Quem tiver acesso aí depois do Enem, não vai assistir antes, né? Para se inteirar um pouco sobre a cultura dos bárbaros. O poder político deles era determinado pelos guerreiros, né? Muitas vezes o homem que assumiu o controle é porque ele era um grande guerreiro, um grande líder militar, né? Já que naquela época as coisas eram bem disputadas na base da espada, do machado, da faca, né? na valentia. Então, a casta de guerreiros, ou seja, a elite dos guerreiros é que tinham o poder político, o controle do poder político. Como eles não tinham escrita, o direito deles, ou seja, as tradições, o que era certo e o que era errado, era passado através da oralidade. Ou seja, o direito deles era consuetudinário. Não era escrito, mas era passado de pai para filho, de mãe para filhos, através das tradições, né? Então, o que era tradicionalmente correto, eles iam passando para frente através da fala. Ó, uma característica deles aqui que vai até... Isso aqui é característica dos bárbaros, mas vai sobreviver até dentro do feudalismo. É o comitatus, laços de dependência entre guerreiros. São um guerreiro fazer o juramento ao outro, ó, eu vou ser fiel para você, vou lhe proteger sempre vou lutar ao seu lado. Eram laços de fidelidade. Isso era muito forte dentro dos povos bárbaros, a questão de honra, né, de honrar a palavra e tudo mais, de fazer pactos. O comitatus eram pactos militares, né, que os guerreiros faziam entre si. Uma questão aqui de fixação para vocês. Vamos lá, aqui a respeito já do final do Império Romano. A penetração dos bárbaros no Império Romano. A penetração, ou seja, a entrada dos bárbaros no Império Romano. A. Foi realizado sempre através de invasões armadas. B. Realizou-se a partir do século VI, quando o Império entrou em decadência. Verificou-se inicialmente sob a forma de migrações pacíficas e posteriormente através de invasões armadas. D. Foi realizado sempre de maneira pacífica. Essa daqui a gente já pode eliminar, né? Verificou-se inicialmente nos séculos II e III. Então, a chegada, a entrada dos bárbaros dentro do Império Romano, pessoal, vocês acham que foi o quê? Sempre realizado através de invasões armadas, eles só entraram armados, nunca entraram de maneira amigável em nenhum período, né? Começou no século VI, eu acho que não, né? Século VI já seria os anos 500 e a queda de Roma foi 476. Então essa daqui a gente já elimina também, ok? Então, ó, a certa é a C de coração, ok? Verifica-se inicialmente sobre a forma de migrações pacíficas. Né? As primeiras entradas dos povos bárbaros foram amigáveis, muitos deles foram anexados às legiões romanas, ou seja, ao exército romano. Só que depois da chegada dos hunos, eles se viram desorientados e obrigados a fugir. Aí eles começaram a fazer as invasões armadas. Então a correta é a C, ok? Então a C é a correta. Inicialmente sobre forma de migrações pacíficas e depois através de invasões armadas. Beleza? Seguindo em frente. Ó, falar agora sobre as características do feudalismo. A economia do feudalismo era agrícola, né? A indústria não existia nesse período, apenas o artesanato. O artesanato era muito forte nesse período. Então, a economia deles era agrícola, eles produziam tudo o que necessitavam, então era uma comunidade autossuficiente, né? Subsistência, produzia o que necessitava. Não tinham comércio, era muito pouco. E também não tinham moedas, já que eles produziam tudo que prezava dentro do território ali, da fazendona, lá dentro do feudo, então eles não tinham para que ter uma moeda. A unidade econômica base era o feudo, né? O feudo era a terra que você poderia conseguir através do seu dinheiro ou
através de uma doação, através de um benefício. Okay? Então, feudo era a terra, era a base da sociedade naquele período. Por isso que esse período é chamado de feudalismo. E o feudo, pessoal, ele era dividido em três partes. Primeira parte do feudo, manso senhorial. Né? O manso senhorial é onde o senhor, ou seja, o dono do feudo e sua família pode viver. É o castelo, mais as melhores terras. É a parte do feudo de uso do senhor. Se o senhorial é as terras do senhor, o servil são as terras dos servos, é as terras arrendadas, as terras que eram cedidas aos camponeses para que eles pudessem trabalhar. Né? Eram os lotes, chamados de glebas ou tenências. E o manso comunal era a parte onde tanto os senhores como os servos podiam andar por lá. Ok? Manso senhorial, só o senhor usava. Manso servil, terras dos servos. Mansos comunais, eram os bosques, os pastos de uso comum para todos que viviam dentro do feudo. Aqui uma visão interna da casa dos feudos. Uma casa bastante simples naquele período, só o senhor feudal que ia ter uma casa grande, uma casa de alvenaria bem estruturada, né? Então, basicamente, um feudo era assim. Nessa segunda imagem a gente vê a casa dos servos, as plantações e tudo mais. Uma coisa que também não faltava dentro do feudo era uma igreja, ou no mínimo uma capela. A igreja ou no mínimo uma capela, porque a igreja católica ela dominava culturalmente esse período. Era a principal instituição desse período. A sociedade deles, ó. A sociedade deles era estamental, ou seja, a posição social era definida pelo nascimento. Você nasceu nobre, vai morrer nobre. Você nasceu servo, vai morrer servo. E não podia ter alternância, ok, pessoal? Nasceu servo, não tem como se tornar nobre. Não tinha como. E o clero, Bruno? Não, o clero era basicamente formado pelos filhos da nobreza que queriam seguir a vida eclesiástica, a vida da igreja, participar e trabalhar dentro da igreja católica. Então aqui existia uma relação muito forte entre o clero e a nobreza, mas entre servos, né, nasceu servo, vai morrer servo. Ok? O poder está vinculado à posse e extensão de terras, ou seja, quem tem mais poder é quem tem mais terra. Laços de dependência pessoal que existia naquele período. Suzerania e vassalagem, né? Isso aqui era uma relação bastante comum entre os nobres. Existe um nobre que tem terra demais, ele não tem como manter e utilizar todas as terras. Então o que é que ele faz? Ele doa um pedaço das suas terras para um outro nobre. E o nobre que doa a terra é chamado de suzerano. E o nobre que recebe a terra é chamado de vassalo. E aí eles faziam um pacto de fidelidade, ok? Senhores e servos também tinham esse laço de fidelidade. Todos os servos eram obrigados a cumprir com os deveres em relação ao seu senhor, senão poderiam ser expulsos do feudo. Lembrando que as cidades nesse período praticamente eram inexistentes. Era muito complicado viver nas cidades. Então a gente tem aí, ó, na sociedade, no topo da pirâmide, o clero, ou seja, a igreja, né? Tinham terras, mas o poder político, mas o poder ideológico, porque era através deles, né, que vinha a reza, que tinha a religião, que prometia a salvação para a população. A nobreza tinha as terras e o poder político, e a nobreza estava incumbida, tinha a obrigação de defender as terras. Era daqui que saíam os grandes cavaleiros. E embaixo, na pirâmide, na base da pirâmide, nós vamos ter os servos e os vilões. Né? Os servos tinham as obrigações, eram obrigados a pagar um monte de impostos, que a gente vai ver daqui a pouco, vamos já falar sobre cada um desses impostos. E também os vilões, eram servos que podiam mudar de vila. Ele não era fixo só em um feudo, ele podia sair daquele feudo e passar 6 meses trabalhando em um, depois voltar, trabalhava no mesmo. Enfim, os vilões eles tinham menos obrigações de que os servos, de que os camponeses de cada feudo. Ok? Então vamos lá. Ó, observe aqui, pessoal, as obrigações que os servos pagavam. Né? Além dessas aqui, nós temos também o dízimo, que é 10% de tudo que é produzido por vocês, que era pago à igreja. Esses aqui são pagos literalmente ao senhor feudal. Então observe como era complicada a vida dessas pessoas. Covéia, primeira das obrigações, era a covéia. Trabalho gratuito dos servos na agricultura, em construções de pontes e fortificações. Se você mora no meu feudo, você é obrigado a trabalhar de graça. Quando eu quiser produzir alguma coisa, fabricar alguma coisa, você vai ter que estar lá para produzir para mim, senão eu lhe expulso do meu feudo. Né?
Tinha as banalidades, imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, moinho, forno, celeiro, qualquer outro objeto, enxada, foice. O que é que acontece na banalidade? Como eu sou um camponês, eu não tenho condições de comprar ferramentas para trabalhar. Ou seja, eu tenho que pedir ao senhor feudal as ferramentas dele para eu trabalhar para ele. Então eu tenho que pagar, eu tenho que trabalhar para ele de graça. E para usar as ferramentas dele para poder trabalhar para ele de graça, eu tenho que pagar ele também. Então a banalidade era isso. A talha, uma porcentagem, quase sempre a metade, entrega ao senhor pela produção no manso servil. Então tudo que eu produzia lá na minha rocinha, a metade aí eu tirava para devolver ao senhor feudal. Tinha a mão morta, né? Imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse utilizando a terra. A mão morta era o seguinte: se o chefe da família morresse, a família tinha que pagar um imposto para não ser expulso do feudo. Já que o líder da família morreu, os filhos poderiam ser expulsos. Então o que é que o filho e a esposa faziam? Pagavam um imposto ao senhor feudal para eles continuarem lá com aquela casa e aquela casinha, aquela casa e aquela terra, né? Para eles continuarem morando lá. Senão iam ter que ser expulsos do feudo. A captação, o imposto anual, pago individualmente ao senhor feudal. Então, além de tudo isso aqui, ainda tinha a captação, que era um outro imposto, uma vez por ano você tinha que pagar. O valor era determinado pelo senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao seu senhor. Então, se o senhor feudal chegasse na sua casa, você tinha que puxar uma cadeira, botar um copo d'água bem geladinho, uma barra de doce, oferecer café, tinha que agradar. Se não agradasse, você poderia ser expulso daquela casa. Ó, a política lá era descentralizada. Observe aqui nessa imagem, pessoal. Nós temos aqui um feudo maior e os feudos dos seus vassalos, que são menores. Então, era descentralizada a política porque cada feudo, cada unidade vai ter um líder, né? Vai ter um senhor feudal, né? E aí eles vão ter suas próprias regras, vão ter sua própria produção e tudo mais. Pouco dependiam. Tinha os laços de militares unidos. Ó, se alguém mexer com o B1, o B2 e o B3 vai defender eles lá, ok? E todos eram prestavam essa mesma fidelidade ao A. Então era assim que acontecia, né? Não tinha um poder centralizado, não tinha alguém que mandava em tudo. Cada unidade tinha as suas próprias leis, né? A única coisa que unificava eles era a Igreja Católica. Ela na ciência, na educação e na cultura, ela agia de maneira muito centralizadora nesse aspecto, mas só na parte cultural mesmo, ok? A respeito da cultura, já que a gente está falando de cultura deles aí, ó. Teocentrismo, ou seja, Deus é o centro de tudo, né? A igreja era a maior instituição, atuante em todos os setores, né? Existia o ensino do conformismo, né? Para a população, não, você tem que se conformar, se a vida está ruim, tem que ficar assim mesmo, deixe do jeito que está. A Igreja Católica não queria que o povo questionasse a situação da vida deles naquele período, ok? Continuismo, que é a noção de que não, as coisas estão bom, pode deixar do jeito que está, tem que se conformar e tudo mais. Então, continuismo e conformismo é o ensino de que as pessoas devem se conformar e aceitar a vida do jeito que é. Basicamente assim. A ética deles, né, a base da cultura deles era a ética paternalista cristã, porque a Igreja Católica, a sociedade patriarcal, né, o homem é o principal líder da família e tudo mais assim que era ensinado de acordo com o Antigo Testamento, já que a população pouco sabia sobre o Novo Testamento. Ok? Ó, na nossa próxima aula a gente vai ver o Império dos Francos, ok? Esse vai ser o nosso próximo tópico. Na próxima aula a gente continua. Forte abraço!